Bom dia, turma. Como estão? Eu estou bem, graças a Deus. Meu nome é Nelson Verônica Flau. Nós hoje vamos falar nesta matéria, vamos falar de Ciências Naturais da sétima classe, O Segredo da Vida. E vamos falar da unidade 3, que fala sobre a conservação do solo. Então, aqui nós vamos falar primeiro das influências naturais e influências humanas sobre o solo. O que é que acontece na natureza ou o que é que o homem faz que influencia na qualidade do solo? Primeiro vamos começar com as influências naturais. As influências naturais sobre o solo são o vento, água, luz, temperatura, ervas daninhas, insectos, entre outros, ou etc. Então, vou tentar explicar um pouco aqui. Vento. Como é que o vento influencia no solo? Se o vento estiver a ocorrer em zonas onde o solo não está protegido, então pode ocorrer a erosão. O mesmo acontece com a água. A luz. Como é que a luz influencia no solo? A luz é algo bom, né, para o solo, porque a luz solar permite com que haja fotossíntese e o bom desenvolvimento das plantas. E isso tem uma boa influência no solo, porque permite com que as plantas cresçam e o solo seja bem fixo, ou seja bem protegido. A temperatura. Como é que a temperatura influencia o solo? Tem alguma ideia aí? 5 segundos para pensar. Ok, como já passaram 5 segundos. Então, a temperatura tem a seguinte influência. Quando a temperatura está nos 20, 30 graus, ou quando está um pouco quente, enquanto choveu um pouco, enquanto tem folhas no solo, isso vai permitir com que haja maior decomposição das folhas e o solo seja enriquecido em termos de matéria-prima, ou seja, alimentos para plantas, ou ainda sais minerais, nutrientes que a planta precisa para crescer. As ervas daninhas são importantes porque têm uma boa influência porque elas protegem o solo através das suas raízes. Não só ervas daninhas, mas também outras plantas. Tá bem? Os insectos têm uma boa influência sobre o solo. Primeiro, porque alimentam-se das plantas ou das ervas daninhas que existem no solo, depositam seus dejetos, e esses dejetos são processados ou decompostos e ficam nutrientes para o solo. Vamos agora para influências humanas. Estas são as influências humanas. A Sacha. Vou dizer o que é Sacha. Quando nós vamos a Machamba e pegamos na enxada, vamos supor que plantamos lá a couve ou alface. Pegamos na enxada e começamos a tirar aquele capim que cresce em redor da nossa couve ou da nossa alface. Isso chama-se Sacha. Tem ou não tem uma boa influência no solo? Vamos lá pensar. Irrigação. O que é irrigação? Irrigação é o ato de regar. Temos uma planta em casa, por exemplo, uma planta bem bonita, bem tratada pelo jardineiro ou que nosso pai bem cuida, e nós regamos uma e outra vez. Isso chama-se irrigação. Queimadas. Isso sabe, é matéria que já aprendemos desde quinta classe, sexta, não é? Adubação. Adubação é o ato de colocar adubo no solo para fazer com que a planta cresça bem. O que é adubo? Aquela serradura que nós tiramos das galinhas, que tem um pouco de fezes misturado ali. Então deixamos no nosso campo, lá no nosso canteiro. Então isso nós chamamos de estrume. Então o ato de levar este estrume e depositar no nosso canteiro é adubação.
Mas a adubação pode ser por esta via ou pode ser através de ureia, através de NPK, não é? Que são outros adubos, mas são adubos químicos. Desflorestamento, você já sabe, meus amigos. E sabe que não tem uma boa influência sobre o solo. Recultivação. Recultivar significa cultivar de novo. Tá bem? Tenho couve, tirei, coloquei alface, tirei, couve, tirei. Então, estou a cultivar, voltar a cultivar, voltar a cultivar. Então, diria isso de recultivar. Lixeiras. Conhecem lixeiras, não é? Pelo menos em casa temos uma cova aí, onde depositamos o nosso lixo. Ou temos alguns recipientes onde depositamos lixo, ou saco, não é? Ou temos um contentor de lixo. Então, o lixo sobre o solo tem uma influência, não é? Dependendo do lixo, pode ser boa influência ou má, mas no contexto geral, a influência do lixo é má. O pastoreio. O pastoreio é o ato de pastar gado, boi, cabrito, entre outros. E isso tem uma boa influência? Bem, para o boi crescer, sim, mas para o solo nem sempre tem uma boa influência. Porque à medida que os bois ou o gado vai circulando na zona de pastagem, em algum momento destroem a estrutura das plantas que protegem aquele solo. Em algum momento isso pode não ter uma boa influência sobre o solo. Mas sem esquecer que este mesmo boi, durante a sua caminhada, também deposita seus dejetos, que são mais tarde decompostos e transformados em estrume, que vai dar sais minerais para a planta poder crescer bem. Então, a aula termina aqui. E quem não entendeu algo pode perguntar, podem comentar. E coloquem um like aí neste canal para me darem força de poder gravar mais vídeos. Coloquem os seus comentários e até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer pedido podem fazer de um vídeo para eu poder gravar relacionado com a matéria de ciências naturais. Obrigado.